Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Mais uma reunião, né, com a graça do Senhor. E aos irmãos e aos amigos que estão nos assistindo no canal da Igreja Itaúna, né? Nós queremos dizer muito bem-vindos, que essa palavra possa edificar, possa realmente renovar o nosso viver diante do Senhor. Você que está nos assistindo no canal, né? Se inscreva no nosso canal para receber essa palavra, né? Dê o seu like, para que a sua vida seja mais abençoada. Amém, irmãos? Quem quer ter uma vida abençoada, diz amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos falar o título da mensagem. Coração novo, espírito novo e nova constituição. Novamente, coração novo, espírito novo e nova constituição. Essa palavra, irmãos, é a mensagem 20, né, dessa série do Alimento Diário. Será pregado este Evangelho do Reino. É o livro A Função da Igreja na Terra, semana 4. Amém? Ó Senhor Jesus. Hoje nós vamos compartilhar, e o nosso foco, irmãos, o nosso encargo, é que nós possamos sair daqui com um coração novo e um espírito novo. Amém? Esse é o encargo da mensagem de hoje. Mas antes da gente entrar nesse assunto, né, nós precisamos recapitular um pouco a mensagem da semana passada, que foi falado sobre a função da igreja na terra. Aleluia! A igreja dos tempos finais somos nós. Amém? A igreja nos tempos finais somos nós. Quais são as características da igreja? Em Lucas 12, no versículo 32. Queria ler rapidamente para os irmãos. Lucas 12, versículo 32. Amém? Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Quem quer receber o reino do Senhor? Aleluia! Vamos abrir também em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Aleluia! Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler o versículo 7 e 8. Apocalipse 3, de 7 ao 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aleluia! Amém? Então, nós somos o pequenino rebanho. Nós não somos uma igreja de mídia. Nós somos a igreja do pequenino rebanho e que Deus se agradou em dar o seu reino. E também somos uma igreja que tem pouca força, mas o Senhor nos deu o seu nome e nos deu a sua palavra. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Também a igreja tem a característica de ser a mulher virtuosa. Quem é a mulher virtuosa? Quem é a mulher virtuosa? Todos nós somos a mulher virtuosa. Diante de Deus, homens e mulheres são a noiva de Cristo. Aqueles que estão na igreja são a noiva de Cristo. Então, todos nós somos a mulher virtuosa. Amém? Vamos ler só um pequeno versículo lá em Provérbios. Provérbios, Senhor Jesus, capítulo 31.
Ó Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler o versículo 10, somente o versículo 10. Amém? Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então, nós vimos aqui 3 características da igreja nos tempos finais. Nós somos um pequeno rebanho. E nós temos pouca força, mas nós também temos o nome e a palavra. E também somos a mulher virtuosa. Amém? Isso nós temos que guardar conosco, irmãos. Essas palavras são para nos encorajar. A mulher virtuosa é uma mulher ativa. É uma mulher que coopera com seu marido. É uma mulher que organiza sua casa, que sustenta os seus colaboradores. Uma mulher ativa que produz. E o Senhor vem chamar cada um de nós. Ainda que a gente não tenha força, ainda que a gente seja fraco, mas quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós nos agarramos à palavra profética, o Senhor faz muitas coisas. Mesmo sendo um pequenino rebanho, o Senhor está ganhando toda a terra. O novo mover agora, eu posso orar por você. Amém? Por meio desse mover, o Senhor tem ganhado toda a terra. Aleluia! Você quer participar? Você quer orar pelas pessoas? Se você ainda não tem esse encargo, você precisa orar ao Senhor. Senhor, me leva a participar desse encargo. Posso orar por você. Como que isso tem transformado e ganhado a vida das pessoas, tem ganhado a vida de casais, tem transformado as pessoas. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Essas são características da igreja. Mas quais são as funções da igreja? O irmão Toninho mostrou para nós na semana passada que a igreja é o sal da terra. Aleluia! Vamos ler Mateus, capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler primeiro o versículo 13. Ó Senhor Jesus. Amém? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Serve, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Qual que é a função do sal? É dar sabor. E também evitar, né, que as coisas se percam. O sal tem a função de dar sabor e também é um germicida. Ele não permite que as coisas se deteriorem. Ele não permite que a morte chegue. Então, quando você salga alguma coisa, alguma comida, a função dela, ela ganha sabor e ela também consegue prolongar a sua vida útil. E nós somos chamados para dar sabor. Você tem dado sabor à vida de alguém? Você tem temperado a vida de alguém? No Alimento Diário tem falado, nós precisamos salgar a vida das pessoas. Aí a minha esposa falou comigo assim, o salgar eu acho muito forte, porque uma comida salgada não dá para você comer. Não é verdade? Mas uma comida temperada, na dose certa, ela é muito gostosa. É ou não é? Então nós precisamos temperar a vida das pessoas. Se nós tiver sal demais, a gente fica igual a mulher de Ló. Acumulou sal demais, acumulou sal demais. A palavra profética que ela tinha na época, ela não passou para as pessoas, e não só ela foi destruída, mas toda uma cidade foi destruída. Toda a cidade de Sodoma foi destruída, exceto Ló e suas duas filhas. Para que serve uma estátua de sal? Com o tempo ela vai deteriorar, o vento vai tocar aquele sal, o sal vai dissipar, não serve para mais nada, só serve para ser pisado pelos homens. Então não fique com a palavra profética só para você, passa para as pessoas, conta para as pessoas a sua experiência. Quando você for orar por alguém,
Fale para as pessoas o que mudou a sua vida. Quem é Jesus para você? Na época da mulher de Ló, ela sabia quem era o Deus de Abraão. Mas o Deus de Abraão não era o Deus dela. Se ela tivesse tocado no Deus de Abraão, ele seria o Deus dela. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas nós precisamos desse sal. Um sal que tempera, um sal que dá sabor. Amém? Louvado seja o Senhor. Quando nós temos esse sal, quando nós temperamos a vida de alguém, a alegria é maravilhosa. Sabe por quê? Porque Jesus é a nossa alegria. É ou não é? Nós não precisamos de entretenimento. Nós não precisamos ficar preocupados, né, com festas, com as coisas que o mundo vem proporcionando, porque o Senhor é a nossa alegria. Vamos ler lá 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro. Ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Quando você tempera a vida de alguém, essa alegria não é só da pessoa, é uma alegria que nós não conseguimos nem falar, irmãos. É maravilhoso ver alguém sendo salvo, é maravilhoso alguém sendo curado, é maravilhoso vendo alguém sendo transformado, é maravilhoso vendo um casamento sendo restaurado, é maravilhoso ver alguém sendo, né, encontrando com o Senhor. Nós não conseguimos expressar em palavras o que o Senhor faz na vida das pessoas quando elas recebem o Senhor Jesus. Você quer ser o sal da terra? Amém? O que vocês acham? Abraão foi o sal da terra. Moisés foi o sal da terra. Os profetas foram o sal da terra. O Senhor Jesus é o nosso sal da terra. Os apóstolos foram o sal da terra. Você também pode ser um sal da terra. Amém? É só você entrar no mover. É só você crer na palavra. É só você ir diante do Senhor. Senhor, me leva a temperar a vida das pessoas com quem eu convivo. Temperar a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, a vida dos meus colegas, a vida dos meus familiares, a vida dos meus vizinhos, que quando sair da minha boca eu possa temperar a vida das pessoas. Aleluia! Amém? Conte para as pessoas aquilo que Jesus faz para você. Ó Senhor Jesus. Mas há uma outra função também da igreja. Vamos voltar lá em Mateus capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 14. Aleluia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Vamos ler até o 16. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Por um lado, irmãos, nós precisamos ser o sal da terra, precisamos temperar a vida das pessoas, precisamos dar sabor à vida das pessoas, precisamos fazer diferença na vida das pessoas. Por outro lado, nós precisamos viver na luz. Precisamos ter um viver reto, um viver adequado, um viver de testemunho. Não podemos, irmãos, viver a vida da igreja de maneira leviana. O testemunho arrasta as pessoas. O testemunho também é uma pregação do Evangelho. Então não tem como você falar do Senhor, mas ter um viver inadequado. Porque as pessoas, elas olham o que você vive.
Não adianta eu vir aqui na frente e falar uma mensagem bonita, né, com eloquência, se eu não viver essa palavra. O que vai tocar na vida das pessoas é o nosso testemunho. Amém? Por isso nós precisamos ser luz do mundo. As pessoas estão de olho em nós. Nossos filhos estão de olho em nós. Os irmãos estão de olho em nós. Você que é casado precisa ter cuidado com o seu procedimento. Você que é solteiro também. Você que é jovem, tem adolescentes te olhando. Você que é adolescente, tem crianças te olhando. Você que é ancião, os casais, os irmãos solteiros estão de olho em vocês. Todos precisam ter um viver de testemunho. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Senhor Jesus. Versículo 3 e 4. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Para que nós precisamos de luz? Para fazer uma separação entre a luz e as trevas. Nós não podemos viver mais nas trevas. O mundo é um mundo de trevas. O mundo que nós temos hoje, espiritualmente falando, está a mesma coisa de quando o Senhor recriou a terra. O mundo que está na escuridão. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus: haja luz. E aí com quem que ele quer contar? Com aquele pequenino rebanho. Com aquela mulher virtuosa. Com aquela igreja que tem pouca força, mas não nega o seu nome e que mantém a sua palavra. Amém? Quem quer ser luz do Senhor? Ó Senhor Jesus. Essa luz aqui, irmãos, é uma luz geral, é uma luz genérica. Deus teve que fazer uma luz mais específica. Então, no versículo 14 até o 16, amém? Vamos ler também? Gênesis 1. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Olha que maravilha. O Senhor Jesus é o luzeiro maior. Ele é nosso sol. Amém? O Senhor Jesus é o seu sol. Ele resplandeceu na sua vida. O Senhor Jesus iluminou a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor é o nosso sol nascente. Em Lucas 1, Lucas, capítulo 1. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 78 e 79. Amém? Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus é o luzeiro maior, Ele é o nosso sol. Em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, ó Senhor Jesus. O último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias 4, no versículo 2. Malaquias 4, verso 2. Mas, para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá
o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Ó Senhor Jesus! Então Jesus é o nosso sol nascente. Jesus é o nosso sol da justiça. Ó Senhor Jesus! Que maravilha, né, irmãos? Graças a Deus. Mas e a igreja? A igreja é o luzeiro menor. A igreja é a lua. A lua, ela é um satélite natural da Terra, e ela recebe a luz do sol e reflete a luz do sol para a Terra. Atualmente nós estamos na lua cheia. Eu não sei se os irmãos puderam perceber nessas noites anteriores como que é lindo ver a lua cheia. Para quem mora em zona rural, para quem mora em deserto, quando você anda pelos caminhos escuros, o que te faz ver as trilhas, que faz ver o caminho, é a lua. E quando falta a lua, porque a lua tem as suas fases, né, quarto minguante, quarto crescente, lua nova, às vezes não dá para você ver a lua, as estrelas também ajudam a iluminar. Mas espiritualmente falando, irmãos, a igreja, ela foi feita para governar durante a noite, para governar nas trevas. Durante mais de 1000 anos, nós tivemos um período, né, terrível, onde a palavra de Deus foi escondida. Naquela época, quem tinha uma Bíblia sofria punições de morte e eram queimados em fogueira. Mas hoje nós temos a palavra aberta para nós. Louvado seja o Senhor. Uma estrela do Senhor surgiu no meio do período medieval, no meio desse período de trevas. E louvado seja Deus. Ele traduziu a Bíblia para a língua do povo e a partir daí a Bíblia começou a ser acessível para nós. E aí a lua voltou a brilhar novamente. A lua voltou a iluminar a terra. Nos tirou do período de trevas. Graças a Deus. Isso é um período, o que eu estou falando para os irmãos, é a parte histórica, mas e o nosso viver? Como é que tem sido? Nosso viver tem o sol da justiça, tem o sol nascente e tem a lua nos governando? Ou seja, o nosso viver tem Cristo e tem a igreja? Porque nós precisamos ter esse viver da igreja. Precisamos ter uma vida da igreja prevalecente, proeminente, uma vida que alcança as pessoas. Ó Senhor Jesus, eu preciso me arrepender, irmãos. Até pouco tempo eu achava que eu vivia bem. Nós tivemos algumas mensagens aí sobre o Behemoth e o Leviatã. Eu achava que eu não tinha esses bichos dentro de mim. Misericórdia. Terrível. Isso mostra que há trevas em nós. Louvado seja o Senhor pelos irmãos do louvor, que conduzem o louvor para nós. Sabe qual é a intenção deles? Trazer luz para nós, nos levar para o Espírito, exercitar o nosso espírito. E aí o irmão falou algo, irmãos, sobre Moisés. Quando ele enfiou a mão no peito e tirou, tinha lepra. Isso mostra que o nosso coração ainda tem problemas. Ainda há trevas dentro de nós. Mas louvado seja o Senhor mandou, coloca de novo a mão. A hora que saiu a mão sã. O Senhor quer te curar. Quem quer ser curado nessa noite? Quem quer receber um novo coração nessa noite? Quem quer ter um espírito novo nessa noite? Aleluia! Mas para isso, irmãos, nós precisamos ser iluminados. Precisamos dissipar com essas trevas. Precisamos tirar trevas da nossa vida. Aquilo que tem nos impedido de buscar mais o Senhor. Aquilo que tem nos impedido de orar. Tem nos impedido de ir nas reuniões. Tem nos impedido de ler a Bíblia. Tem nos impedido de reunir. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu também preciso buscar mais o Senhor. Essa palavra é para todos nós e primeiro para mim. Amém? Louvado seja o Senhor. Não deixe a sua luz se apagar.
Vamos ler Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Amém. Versículo 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vamos ler de novo? Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ó Senhor Jesus. Nós não podemos mais, irmãos, ficar como quem dorme, inertes. O mundo está aí e a gente está vivendo como se nada tivesse acontecendo, está tudo bem. Irmãos, nós não somos desse mundo. Nós não vivemos mais nas trevas. Vamos abrir Romanos. Romanos capítulo 13. Senhor Jesus. Romanos capítulo 13. Aleluia. Versículo 11 e 12. Amém? E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Aleluia! Irmãos, nós precisamos de luz. Eu me lembro quando o irmão Dong ainda era vivo, nas conferências que nós participamos com ele, muitas vezes ele falava assim, eu estava ali orando, sentado, pedindo ao Senhor luz. Senhor, me ilumina, me faz ver sua glória, para eu falar sua palavra. Se o irmão Dong orava por isso, quanto mais nós, irmãos. Nós cremos que ele foi um vencedor, mas nós também podemos chegar lá. A questão não é se você atingir um estágio como o irmão Dong, ou como o irmão Pedro Dong, ou como o irmão Miguel Mar, ou como o André Dong. Não é essa a questão. A questão é se você está no mover, se o seu estado é um estado de quem está procurando a luz. Os irmãos têm falado muito nisso. Não é uma questão de estágio, não é o tanto que eu conheço, não é o tanto da minha experiência, mas é se eu estou praticando aquilo que é falado, se eu estou praticando a palavra profética. Quando eu pratico a palavra profética, quer dizer que eu recebi luz e que eu creio na palavra. Amém? Quando você não pratica a palavra, é sinal que você ainda está incrédulo. Mas nós precisamos crer na palavra nessa noite. Amém? Ó Senhor Jesus, nós não podemos, irmãos, ser cúmplices das obras das trevas. Aqui em Romanos, vamos voltar aqui, Romanos capítulo 13, agora nós vamos ler o versículo 13 e o 14. Amém? Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu queria chamar os irmãos para ler todos juntos comigo de novo, versículo 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Irmãos, as obras da carne, aqui tem 6 itens. As obras da carne estão relacionadas aos 4 primeiros itens. Orgias, bebedices, impudicícias e dissoluções. Eu creio que a maioria dos irmãos aqui, graças ao Senhor, se não todos os irmãos, já não praticam mais essas coisas. Mas há uma questão que é da contenda e ciúme. Isso aqui diz respeito à vida da alma. E às vezes a gente ainda tem contenda.
tem contenda com o marido, tem contenda com os filhos, tem contenda com os pais, tem contenda com irmãos. Às vezes temos ciúmes. O irmão começa hoje na vida da igreja e já começa quente, irmãos. Já começa tocando o Senhor, tocando na palavra, praticando, posso orar por você. O irmão sai para pregar o evangelho, o irmão crê no Senhor e a vida dele vai transformando, e ele vai transformando a vida das pessoas. E aí a gente fica assim, uai, estou aqui há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e esse irmãozinho acha que é o quê? Senhor Jesus. E às vezes a gente tem ciúmes. Às vezes a gente tem ciúmes dos irmãos que estão à nossa frente. Ó, o irmão é autoridade, ele é autoridade, irmão. Foi Deus que colocou. Os irmãos responsáveis de Itaúna são uma bênção para nós. Amém? Amém? Graças a Deus pela liderança da igreja de Itaúna. Se não fosse a liderança da igreja de Itaúna, onde nós estaríamos? Então nós precisamos de alguém que assume a direção para nós, que segue de perto o falar profético. Eles são as ovelhas de frente, e aí nós também vamos andando junto com eles. Amém? Então, irmãos, contendas e ciúmes, cuidado. Isso é obra de trevas, é obra das trevas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Efésios, capítulo 5. Aleluia. Versículo 11 até, Senhor Jesus, até o 13. Amém? Efésios 5, de 11 ao 13. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Na maioria dos casos, quando você faz algo em oculto, é porque está errado. Cuidado. Se você faz algo que a sua esposa não pode saber, os irmãos não podem saber, seus filhos não podem saber, é porque isso é reprovado pelo Senhor. Eu não digo tudo, mas uma boa parte, isso é reprovável. Então isso aí, irmãos, te tira do Senhor. Tira a função da luz. Outra coisa que tira a função da luz é a questão do trabalho. Em Mateus 5,15 fala que a luz não pode ser colocada no alqueire. O alqueire era um balaio, né? Era um objeto de medida, que media o quanto de semente você recolhia no espaço de terra. Isso está relacionado ao sustento. Então você não pode pôr a luz debaixo do alqueire. A luz tem que se manifestar. Então, trabalhar, irmãos, é lícito e é importante e é necessário. Mas até o trabalho tem o limite. Se o seu trabalho te tira do desfrute do Senhor, tem algo errado. Cuidado com o trabalho excessivo. Trabalhe o normal. Às vezes vai aparecer que você tem que trabalhar mais um pouco, fazer uma hora extra e tudo. Faça, mas não deixe isso te tirar do Senhor. Amém? Então nós precisamos evitar as coisas ocultas, evitar o trabalho excessivo. Nós precisamos ter um bom testemunho. Em Apocalipse 12 fala, eles, pois, o venceram por causa da palavra e por causa do testemunho que deram. Se as pessoas não falam o que você é, ou quando falam de maneira reprovada, então, irmãos, você precisa de luz. Eu e você precisamos de luz. Amém? Você e eu precisamos de luz? Amém. Senhor Jesus. Uma outra coisa também que mostra que nós estamos com problema na luz é quando os irmãos falam a palavra profética e isso não mexe conosco. Isso não cria uma reação em nós. Nós temos que atentar para a palavra profética.
Qual é a palavra profética atual? É muito simples. Vários irmãos já estão praticando. Posso orar por você? Esse monte de palavras, esse monte de revelação, irmãos, se resume nisso. Posso orar por você? Amém? Os irmãos têm praticado isso aí? Os irmãos têm praticado isso aí? O que os irmãos acham que nós precisamos fazer? Praticar essa palavra. Que tal nós praticarmos agora? Posso orar por você? Vamos praticar agora? Vamos levantar, irmãos. Nós vamos dar 2 minutos. Você vai chamar o seu irmão e vai falar, posso orar por você? Pergunte para ele qual é a necessidade dele. Um vai orar 1 minuto, o outro vai orar depois o outro minuto. Amém? Vamos lá, irmãos? Jesus é o Senhor? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, ganhe todos os irmãos nessa noite, Senhor. Leva os irmãos a tocar no Senhor. Oh, Senhor Jesus. Abençoa os irmãos. Posso orar por você? Vem. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada um de nós. Senhor, abençoa o Guilherme. Dá ele graça. Abençoa o seu casamento. Abençoa a sua vida. Senhor Jesus. Amém. Dois minutos. Aleluia! Amém! Amém! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Irmãos, eu posso orar por você para praticar dentro de casa, no seu trabalho, onde você estiver, na vida da igreja, posso orar por você. Amém? Quando nós oramos para as pessoas, nós precisamos também estar transformando a nossa vida e a vida delas. Por isso é que você precisa ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Mas o encargo da palavra é ter um novo coração, é ter um novo espírito, é estar numa nova constituição. Então vamos voltar lá em Mateus, capítulo 5. Ó Senhor Jesus, eu encorajo os irmãos, quando os irmãos voltar para casa, a ler o capítulo 5 todo, em especial os versículos de 17 até o 48, que é o texto dessa mensagem. Mas nós vamos ler agora só do versículo 17 até o 20. Amém? Por causa do tempo. Ok? Senhor Jesus, vamos ler todos juntos? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça
não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos lá, vamos abrir agora em Êxodo 19, versículo 8. Senhor Jesus. Êxodo 19, versículo 8. Amém? Então, o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O povo de Israel achava que podia cumprir a lei de Deus. Então Deus deu a lei. E a lei expôs o povo de Israel. Ninguém, até o Senhor Jesus, não tinha conseguido cumprir a lei dos 10 mandamentos. E o Senhor Jesus falou assim: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Graças ao Senhor, que o Senhor Jesus, como homem, cumpriu toda a lei e se tornou apto, se tornou qualificado, se tornou habilitado para morrer na cruz, para te salvar, para me salvar. Amém? Isso é sinal de alegria, não é? Louvado seja o Senhor, que ele morreu na cruz por nós, porque ele estava habilitado, ele estava qualificado. E nós, irmãos, quando recebemos o Senhor Jesus, nós também podemos cumprir a lei. Só que o Senhor Jesus, ele elevou a lei. A lei dizia assim: quem matar estará sujeito a julgamento. E ele fala assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, já está sujeito a julgamento. Ele fala também, irmãos, se eu odiar o meu irmão, eu já estou sujeito ao fogo do inferno. Se a lei falava que se eu matar, eu já estou sujeito a julgamento, só o fato de eu irar sem motivo ou odiar o meu irmão, Senhor Jesus, como é que eu vou conseguir cumprir isso? Tem uma parte aqui que fala assim: se alguém te bater numa face, dá-lhe outra face. Como é que você aguenta um negócio desse? Que homem que consegue tolerar uma situação dessa? Para nós homens é muito difícil tolerar uma situação dessa. É praticamente impossível. Mas quando você está no Senhor Jesus, e o motivo é o Evangelho, o motivo é a palavra de Deus, e o motivo é a salvação das pessoas, você consegue. Porque você está na luz, você está no sal da terra, você está no Espírito, você tem um coração novo. Amém? O nosso coração, irmãos, ele é enganoso. Jeremias falava isso. Terrivelmente corrupto, desesperadamente corrupto. O nosso coração tem um problema sério. Porque às vezes a gente fica chateado com uma palavra, às vezes a gente fica triste com alguém, quando fala uma palavra dura, quando te chama atenção, quando te xinga. Aí você não quer mais ficar perto da pessoa, você não quer mais ter comunhão com a pessoa. Que tipo de coração é esse? Teve uma vez, irmãos, que o Senhor Jesus chamou as crianças e falou assim: quem não tiver um coração como o dessa criança, não pode entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque criança não guarda raiva. Criança não fica ofendida. Ela briga ali, passa 2 minutos, ela já está brincando. Por quê? Porque ela não fica ressentida. Quantos casais estão emperrados, fala até em separação, por causa disso? Quantas pessoas estão vivendo uma vida de amargura porque não perdoa? Quantas pessoas estão tendo dificuldade de relacionamento? É por causa de um coração duro. Um coração que quer seguir regras, mas que não consegue ter misericórdia. Não consegue compadecer.
um coração que julga. Eu tinha dificuldade, sabe, irmãos? Eu tinha dificuldade, assim, não, ainda tenho dificuldade de dar esmola. Eu tinha, sabe, ainda tenho. Às vezes as pessoas chegam perto de mim e falam, ele vai beber pinga, ele vai beber cachaça, né? Só que aí, quando a pessoa chega pra gente, né, irmão, e fala assim, ô, me dá um real aí, você já eu estava considerando, né, eu não pratiquei isso não, mas será que eu já dei para ele o que ele precisa mesmo? Será que eu já cheguei para ele e falei assim, eu vou te dar um real, mas eu posso orar por você? Esse é o ponto. Compadecer da vida das pessoas. Quantas pessoas estão na situação, né? Uma vez eu vi uma reportagem, estava passando, não sei se era Globo Repórter, SBT Repórter, e eles fazendo reportagem com moradores de rua. E aí acharam um médico, já vivia 6 anos na rua. Aí ele falou assim, ué, por que o senhor está aqui? Eu aproveito tal, né, dentro do meu conhecimento médico, eu consigo, né, diagnosticar o que ele tem e tal, aí eu já falo para ele onde que tem que ir, tudo. Mas para que o senhor caiu nisso? Ele falou assim, porque eu não perdoo a minha mulher. Eu não perdoo a minha mulher. Ela fez um negócio comigo, eu não perdoo, e eu saí de casa andando, e já tem 6 anos que eu estou na rua. E ele caiu numa situação dessa, irmão, por causa da falta de perdão. Eu creio que a questão de perdoar é pior do que pedir perdão. Porque quando você pede perdão, você se humilha. Mas o perdoar, irmão, requer um pouco mais de você. Requer um coração novo. Requer um espírito novo. Às vezes, irmãos, imagina se o Senhor ficasse ressentido conosco. E olha que nós damos motivo para o Senhor. Davi, irmãos, muitas vezes a gente lembra de Davi, a gente só foca no ponto negativo. Davi errou, Davi adulterou, Davi matou. Mas a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E aí? Sabe por quê? Porque ele orou ao Senhor e pediu, cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito inabalável. Me ajuda, Senhor, a voltar a ter alegria na minha salvação. Ele se arrependeu. Essa palavra para nós arrependermos nessa noite. Essa palavra para nós arrependermos nessa noite. Amém? Ó Senhor Jesus, quantas vezes a gente machuca o Senhor, quantas vezes a gente faz o que não agrada o Senhor. Senhor Jesus, vamos ler lá em Ezequiel. Nós vamos ler 3 textos de Ezequiel, bem rapidinho, tá? Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. Amém? Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. Dar-lhes, um só coração, espírito novo, porém, só um minutinho, irmãos, amém? Vamos ler todos juntos. Quando você lê a palavra entra para dentro de você, amém? Ó Senhor Jesus, dar-lhes, um só coração, espírito novo, porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, eles darei coração de carne, para que andem e nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia. Vamos abrir agora Ezequiel 18. Ezequiel 18. Versículo, Senhor Jesus, 31 e 32. Amém? 31 e 32. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo,
e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Amém. Ezequiel 36. Aleluia. Ezequiel 36, versículo 24 ao 27. Senhor Jesus. Amém. Todos juntos, por favor. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirareis de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Várias vezes o Senhor falou por meio do profeta Ezequiel, mostrando, né, que Deus queria dar a eles um coração novo, um coração de carne, um coração sensível, tirar um coração de pedra. Às vezes, irmãos, Satanás, ele não vai dar uma pedra grande, ele vai dar pequenas pedrinhas e que vão nos acumulando. E essas pedrinhas, irmãos, vai tirando o nosso desfrute, vai tirando o nosso amor pelo Senhor, vai tirando o nosso amor pelas coisas do Senhor. O povo de Israel vivia numa situação de pecado, de transgressões. O Senhor havia falado para eles por meio de Jeremias, e eles não atentaram para o Senhor. Ezequiel, quando pregou, ele já estava na Babilônia, já estava lá na terra do cativeiro. E o povo de Israel perdeu a terra de Israel, perdeu a terra de Canaã, a boa terra que Deus tinha dado para eles, por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados. E eles ainda questionavam Deus. Os pais comem as uvas, mas os filhos é quem bota os dentes. Ou seja, os nossos pais que pecaram e nós é que pagamos. Que Deus injusto é esse? Mas eles ainda continuavam pecando como os pais deles. Além de perder a boa terra, o povo de Israel perdeu a presença e a glória de Deus. Irmãos, a pior coisa para um cristão é perder a sua comunhão com Deus. É ou não é? É muito ruim quando você ora, você não consegue sentir paz, você não consegue ficar aliviado. Aí você precisa continuar orando, porque quanto mais você ora, mais o Senhor vai te dar luz. Aí você começa a orar, você começa a arrepender, e não vai chegar um momento que a luz vai te transbordar. Em 2 Coríntios 3,18, diz que nós somos transformados de glória em glória. Esse é o ponto, irmãos. Quando a gente vai diante do Senhor, a luz vem, e ela vai mostrando, ela vai escanteando cada lugar da nossa casa, do nosso coração, e vai mostrando: aqui você está errando, aqui você está pecando, aqui você está fazendo errado. Aí você vai arrependendo: Senhor, tira isso de mim, Senhor, me perdoa, Senhor, tira essa falha, Senhor, tira essa fraqueza, Senhor, perdoa meu pecado. Aí o Senhor vai te ganhando, irmãos. E é maravilhoso quando a gente vê o Senhor. É ou não é? Os irmãos podem dizer amém? Essa é uma experiência que Deus quer ter com você, e quer ter comigo também. Ó Senhor Jesus. Amém? E eles também perderam o lugar de habitação, que era Jerusalém. E era ali que ficava o templo de Israel. Era ali que ficava o santuário de Israel. Era ali que Deus se manifestava para o povo de Israel. Mas hoje, o lugar de habitação é o seu espírito. Deus tem se manifestado no seu espírito? A glória de Deus está enchendo o seu ser? Quando o sacerdote ia
ministrar, irmãos, o Santo dos Santos não tinha luz própria, não havia lâmpada. Sabe o que iluminava o Santo dos Santos? A glória de Deus. Lá na Nova Jerusalém, não vai precisar de energia elétrica. Sabe por quê? Porque a glória de Deus vai iluminar. Amém? Então, nós precisamos ter um novo coração. Precisamos ter um novo espírito. Amém? Os irmãos estão decididos a mudar? Nós precisamos decidir, irmãos, a entrar nesse novo coração, nesse novo espírito. Quando você tem um novo coração, um novo espírito, aí você pode falar, eu amo o Senhor. Eu amo o que o Senhor ama. É ou não é? Amém? Vamos ler Lucas, capítulo 10. Ó Senhor Jesus. Lucas, capítulo 10. Versículo 27. Aleluia. Todos juntos, amém, irmãos? Eu amo quando os irmãos leem a Bíblia junto comigo. É sinal que a palavra de Deus está entrando no seu coração. Amém? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Aqui está, irmãos, toda a lei. A lei se resume nesses dois mandamentos. É aqui que é o ponto, irmãos. Como é que eu vou conseguir amar o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento? Se eu tiver um novo coração e um novo espírito. O mesmo texto está falando lá em Mateus 19. Só que antes do Senhor falar que amarás o Senhor teu Deus, ele teve um episódio com um jovem rico. Aí o jovem perguntou, o que eu faço para conseguir a vida eterna? O Senhor falou assim, é só você seguir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, honrar teu pai e tua mãe, não furtar, não mentir, não cobiçar. Aí ele falou assim, eu já pratico isso desde a minha juventude. Aí o Senhor falou com ele assim, ótimo, só te falta uma coisa, vai e vende tudo o que tem, depois você vem e me segue. Só faltava isso. O que o Senhor quis fazer com isso? O Senhor expôs aquele jovem, é para mostrar para nós, aonde está o seu coração? Aquilo que você mais ama, é aquilo que você põe no seu coração. Às vezes você ama o seu emprego, você ama a sua posição, às vezes você ama, ser famoso, às vezes você ama o seu cargo na empresa, às vezes você ama até o seu marido ou a sua esposa mais do que o Senhor. Por isso é que o Senhor falou, está vendo? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aonde está o seu amor, é aí que está o seu coração. Mas para amar o Senhor, você precisa de um coração novo, um novo espírito. Amém? Vamos mudar de vida, irmãos? Vamos mudar a nossa direção? Vamos ir para o plano celestial? É ali que o Senhor está, irmãos. Nós não podemos mais ficar nesse mundo, olhando para esse mundo, vivendo como esse mundo. Não podemos viver vivendo uma vida oculta. Precisamos ter uma vida agora, irmãos, de amar o Senhor e de amar o próximo como a mim mesmo. Quando eu amo o próximo, eu consigo compadecer dele. Eu consigo ver uma oportunidade de orar para ele, de dar a ele a oportunidade de transformar a vida dele. Amém? Jesus é o Senhor? Posso orar por vocês? Ó Senhor Jesus. Senhor, eu queria, Senhor, pedir ao Senhor nessa noite, para abençoar cada irmão, cada irmã, cada casal, cada ancião, cada jovem,
os irmãos solteiros, os irmãos jovens, os irmãos adolescentes, as crianças. Senhor, nós pedimos ao Senhor, o Senhor realmente venha ganhar mais o nosso coração, vem transformar o nosso coração. Cria em mim, ó Deus, cria em nós, ó Deus, um coração puro, nos dá um espírito inabalável. Senhor Jesus, ó Senhor, abençoa cada irmão, abençoa os que estão nos ouvindo, né, no nosso canal. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, abençoa as famílias, para a honra e para a glória do Senhor, para praticarmos a Tua palavra, Senhor, para sermos fiéis ao Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor, amém.